Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas começam a praticar decisões mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro, também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos.